Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui. A Libra é palmeirense, é o que afirmou o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, em uma entrevista concedida ao jornalista Rodrigo Matos, do UOL Esporte. Essa entrevista foi publicada na manhã desta quarta-feira, dia do jogo entre Flamengo e Botafogo, e claro que ela merece destaque aqui no canal, uma vez que a gente vem acompanhando esse imbróglio jurídico entre Flamengo e Libra durante muito tempo. E por que a gente fala isso, né? Ou por que o BAP falou sobre isso, citando até o advogado André Sica, né? Que acaba prestando serviço para outros clubes também, segundo o BAP, que compõe a Libra, né? E aí ele fala sobre a Leila Pereira. Leila Pereira que disse que alguns dirigentes do Flamengo são terraplanistas, que o Flamengo não poderia, que jogaria sozinho se não chegasse a um acordo com a Libra, e a gente vai falar mais sobre isso por aqui, se isso é possível, se isso não é. E aí o BAP contra-ataca e fala nessa guerra até de palavras que a Libra é palmeirense, uma vez que a Leila, né, é quem vem capitaneando essa resistência, entre aspas, da Libra em relação ao Flamengo, e essa ação na justiça que o Flamengo ganhou, envolvendo o bloqueio de 77 milhões de reais de uma das parcelas do pagamento dos 30% de audiência, né? Sempre lembrando que os direitos são divididos em 40% igualitários, 30% referentes à classificação no Campeonato Brasileiro, 30% em questão de audiência, e aí é que está um impasse, e a gente vai contextualizar isso também mais adiante neste vídeo, que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo, hein? Aponte sua câmera agora para o QR Code que aparece na tela e você terá acesso às melhores oportunidades do mercado, inclusive para o jogão de bola entre Flamengo e Botafogo. Botafogo e Flamengo, manda do Alvinegro, no estádio Nilton Santos. O Flamengo está pagando R$2 para ganhar esse jogo. O Flamengo que, apesar do tropeço no último Campeonato Brasileiro, goleada do Botafogo por 4-1 no mesmo estádio, tem um retrospecto positivo até recente na Arena Botafoguense, né? Então, assim, existe uma possibilidade muito grande, sim, de o Flamengo ganhar esse jogo, ganhar da equipe do Botafogo. A vitória é muito necessária. O jogo do Palmeiras vai terminar um pouquinho antes. O Palmeiras joga às 7, o Flamengo às 7h30. Então o Flamengo meio que já vai saber do que vai precisar para se manter na cola do Alviverde. Lembrando que as duas equipes se enfrentam no próximo domingo às 4 da tarde no Maracanã. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Bom, quando o BAP diz que a Libra é palmeirense, é evidente que ele está entrando nessa questão da guerra de palavras com a Leila Pereira, né? E é importante, acho eu, que o BAP fale para um veículo de grande alcance, no caso o UOL, no caso o repórter Rodrigo Matos, porque ele vinha falando apenas com a Flamengo TV. A Flamengo TV vai atingir um público segmentado, embora tenha uma legião de inscritos, né, milhões de inscritos, mas vai falar basicamente com o torcedor do Flamengo, né? E agora, com essa entrevista, ele alcança torcedores de outros clubes. Gostem ou não, é a estratégia que ele utilizou nesse momento para expor o pensamento dele em relação à questão da Libra. E disse que o Flamengo também é colocado à margem de algumas decisões importantes que por lá são tomadas. Inclusive, disse ele, que quando pregou ali uma unificação de Libra e Liga Forte União, que é uma liga a qual pertence o Corinthians, por exemplo, que houve uma cisânia, que Palmeiras e São Paulo votaram contra essa possibilidade. Portanto, se não há unanimidade, não vale o que é decidido por maioria no caso da Libra, e é isso que o BAP alega, né? Que a questão da divisão das plataformas dos direitos referentes à audiência, que isso gerou um impasse, né? E que o Flamengo vem negociando, ou vinha negociando há 8 meses, não houve unanimidade, até porque Flamengo e Volta Redonda se posicionaram contra essa história, e aí o Flamengo acabou entrando com a ação na justiça para esse bloqueio de 70 milhões de reais. Inclusive o Rodrigo Matos questiona o BAP sobre isso, fala: você acha que era o melhor mesmo fazer esse bloqueio e tal? E o BAP fala: ó, se não faz e o Flamengo ganha uma ação lá na frente,
vai ser muito difícil de o Flamengo receber. Essa é a opinião do BAP. A gente está aqui falando o que foi dito nessa entrevista. Caso você não tenha assistido ainda, ela está aqui no YouTube, exclusiva ao UOL Esporte. E também analisando aí ponto a ponto, também com apurações que foram feitas aqui no canal. A gente mostrou o documento que não estava assinado, que não havia reparte disso tudo, inclusive numa live com o advogado Rodrigo Hollenberg Cabral, que está acompanhando esse caso muito de perto, né? Então a alegação do BAP é justamente essa, e o Flamengo está meio vacinado em relação a isso. Inclusive a questão que a gente trouxe no canal faz 2 dias, sobre um não pagamento ainda de uma parcela da venda do Thiago Maia de 1.250.000 euros. Jogador, inclusive, que enfrentou o Flamengo na Copa Libertadores da América, em que o Flamengo, após uma arbitragem que ainda será feita, essa decisão sai na melhor das hipóteses no final do ano. Acho muito difícil que isso aconteça, até com informações que a gente apurou na CBMA. O Flamengo vai entrar na FIFA, até com essa história, caso o Internacional não pague. A decisão da arbitragem deve ser favorável ao Flamengo. É um recurso à decisão já tomada na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNRD, que foi favorável ao Flamengo. Nesse caso, o Internacional está ganhando tempo, vai acabar pegando um transfer ban. Vai demorar? Vai. Mas o Flamengo, até vacinado diante desse caso do Internacional, pensou assim, por meio do seu presidente, evidentemente, e, eu não vou receber isso nunca mais, se houver uma decisão retroativa. Então, por isso, o Flamengo toma a decisão de entrar na justiça. E esse montante aí de 77 milhões de reais foi depositado em juízo, tá? Esse dinheiro não foi para o Flamengo, esse dinheiro está depositado em juízo, está no limbo aí até que a decisão seja mais em outra instância resolvida, decidida, no caso, decisão decidida, desculpa, pela redundância, mas em outra instância jurídica, tá? Então esse é um imbróglio, né? O BAP se manifestou, como eu disse, num veículo de grande alcance, né, que é o UOL, e falou sobre a Leila, e disse também que a Leila, que tem uma boa relação com a Leila quando está tudo bem para a Leila, que no momento que há uma discordância, essa relação vai por água abaixo, e até citou o bom relacionamento que tem com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, que se posicionou até contra essa decisão do Flamengo. O São Paulo Futebol Clube emitiu uma nota numa sexta-feira retrasada, se eu não estou enganado, quando a Libra emite uma nota condenando essa ação do Flamengo no que diz respeito a este impasse. É sempre bom lembrar, tá? O que foi aprovado? A divisão dos 40-30-30, isso está aprovado, né? Isso de fato foi assinado pelo presidente Rodolfo Landim, bem como a situação dos 50-50 em cada jogo. E o BAP fala até que o Flamengo pleiteava 250, a Libra quer pagar 200, isso falando em milhões de reais, e que o meio termo seria até algo factível, na opinião do Flamengo, possível, mas que não houve margem para essa negociação. Lembrando que logo após o jogo entre Flamengo e Botafogo e Flamengo, ali por volta das 9h30 da noite, a gente começa a live tradicional pós-jogo aqui no canal. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.